Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Daniel Brown Oficial. Para você que não me conhece, passou a conhecer agora, então se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Estamos chegando aqui, quero agradecer a todos vocês. Estamos chegando aí, em 4 meses de trabalho aqui no YouTube, estamos chegando a 12.800 inscritos no canal, cara. Assim, muito gratificante. Tudo muito por conta lá do Brown Fogo, do Instagram Brown Fogo, né? Ih, cara, tá caindo aqui. Tudo muito por conta desse perfil aqui, que é o Brown Fogo, que eu já estou alcançando aí 34 mil seguidores, né? Então, se quiserem conhecer meu trabalho por lá, se vocês não conhecem, fiquem à vontade. Para vocês que já seguem aqui o canal, já estão vendo aqui os vídeos, estão vendo que eu estou num ambiente aqui um pouco diferente, né? E, sei lá, eu acho que no momento em que tudo é uma mesmice, a gente está vendo as coisas se repetindo e o Botafogo estagnado, as coisas muito paradas. Eu não sei, é uma superstição boba de querer mudar um pouco de ambiente, querer falar mais à vontade, num perfil diferente de vídeo que eu vou fazer aqui. Bom, gente, partindo de uma perspectiva realista, né, eu acho que todo mundo esperava uma derrota do Botafogo contra o Santos que tem um dos times ofensivamente mais bem treinados do Brasil, só que obviamente que o coração do torcedor, né, a partir do momento em que, né, da quinta da derrota, depois da derrota contra o Cruzeiro, até o momento da partida, né, você vai achando, né, você vai tentando resgatar algumas esperanças. Pô, talvez com uma escalação diferente dê para empatar o jogo, né, dê para arrancar um ponto, tirar um pouco do prejuízo desses últimos 2 jogos em que o Botafogo sofreu 5 gols em 2 partidas, um em confronto direto dentro de casa contra o Cruzeiro. Você vai tentando adquirir algumas esperanças e aí o jogo te coloca de novo na realidade. A partida foi 4-1 para a equipe do Santos. Falando do jogo, rapaziada, sei lá, eu acho que todo mundo ficou um pouco espantado, né, seja positivo ou negativamente, com a escalação, com a escolha das peças, uma mudança muito brusca, muito radical, que teve consequências muito negativas, né? Eu repito, eu acho completamente pertinente, a partir do momento que as referências técnicas da equipe, né, só um adendo, o Luiz Fernando ele talvez tenha ficado de fora por conta que ele nem viajou, né? Ele se sentiu mal e ele não viajou. Então, aí por isso que o Marcinho foi adiantado para o ataque, né? Que eu acho que não seria a minha escolha, se tratando do Fernando na lateral direito. Coloquei isso no vídeo do pré-jogo. Só que aí quando você escala aí o Diego Souza, você tira o Diego Souza e o Cícero, né? Que não vem produzindo absolutamente nada há mais ou menos, sei lá, vamos colocar aí quase 3 meses, né? Que nenhum produz absolutamente nada. O Diego Souza, o último gol de bola rolando dele, foi de cabeça contra o Internacional em Porto Alegre. Quase, se eu não me engano, foi até no 1º de setembro, né, se eu não me engano foi esse jogo. Então a partir do momento que as referências técnicas que ganham um pouco mais, que deveriam estar fazendo a diferença no momento do desespero, não estão fazendo a diferença, ele tenta mostrar que todo mundo, existe um papel meritocrático para você, né, uma questão de meritocracia para você escalar a equipe. O grande problema é quem entra no lugar, né? Não vi nenhuma mudança surtir efeito em relação ao Anderson, vi um Bochecha muito abaixo do que ele pode produzir. Eu acho que isso é o grande problema em relação ao Gustavo. O Bochecha é um bom jogador, o Bochecha é um jogador que tem uma qualidade boa no passe, é um cara que poderia fazer diferente, mas nas oportunidades que ele recebe nos momentos mais importantes, eu não vejo ele fazendo por onde. Esse que é o grande problema, ele produz menos daquilo que ele pode produzir. E aí, para mim, o principal erro, né, além do Igor Cássio na ponta, né, porque você deteriora totalmente uma extremidade do campo, né, um lado do campo, uma faixa para você tentar atacar, né? O Botafogo sempre no cacuete de ir lá pelo Marcinho, de tentar ir pelo lado direito, ou no chutão, né, que tá sendo bem a risca desse time realmente o chutão. Por isso que eu falava que naquele time do Barroco o problema não era a posse de bola, mas o time não saber o que fazer com ela, né? O problema não é ter demais a bola, né? O problema, na minha opinião, é você não saber o que fazer com ela, e nesse time o Botafogo tem menos a bola e continua sem saber o que fazer com ela. Então o problema ele continua. E o Botafogo vem sofrendo mais gols, né? Aí o Igor Cássio na ponta, e do outro lado, para mim foi trágico você escalar o Fernando para marcar o Soteldo. A gente viu o que aconteceu. E aí eu vou isentar um pouco o Valentim, pelo menos no primeiro gol, porque é um time que entra completamente desligado num jogo que ele precisa retomar a confiança, né, e toma um gol aos 2 minutos, acabou completamente a estratégia. Aí o Santos vai lá e faz o segundo gol, onde o time inteiro do Botafogo ficou acompanhando, em termos coletivos e individuais, uma tragédia a marcação no gol do Marinho, e o Gatito, sinceramente, também há de se pensar uma mudança no gol, né, porque o Diego Cavalieri, sempre que ele entra, ele corresponde muito bem. Aí na bola aérea, que realmente vem melhorando um pouco, o Marcinho consegue achar o Igor Cássio, né, mais um bonito gol do Igor Cássio
dessa vez de cabeça. O Marcinho também deu um belo cruzamento e o Botafogo foi chegando aos poucos, aos trancos e barrancos, tanto em algumas infiltrações ali pelo meio, quanto nas jogadas aéreas. Mas aí vai da inoperância técnica também dos jogadores, né? Jogadores esses escolhidos para começar jogando pelo Alberto Valentim. E aí no segundo tempo, né? E uma coisa, gente, realmente é você abdicar Diego Souza e Cícero, que eles não estão jogando bem no time titular. Mas a partir do momento que o jogo tá 2-1, o Santos parou um pouco no jogo, ficou um pouco desgastado, o Botafogo tá indo para cima, era a melhor alternativa você colocar pelo menos um desses dois jogadores, porque são referências técnicas e eles podem mudar o jogo. O Valentim abdicou dos dois jogadores e não os colocou em campo. E aí, em mais um relance, o Marinho quase faz um gol, o Gatito faz 2 defesaças, e aí quando chega o Soteldo na jogada aí do Carlos Sanches, ele faz mais um, e aí o Fernando, assim como falhou, errou o passe no segundo gol do Santos, falhou na marcação, dançou do jeito que quis, né, no lance do Soteldo, que fez mais um gol, e aí foi comprovada a tragédia que estava anunciada do Fernando marcando simplesmente um dos melhores pontas hoje do país, que é o venezuelano do Santos. Falando um pouco sobre panorama, rapaziada, eu anunciava aí que seriam talvez os 4 jogos mais difíceis, a sequência mais difícil do Botafogo até o fim do ano, essa sequência aí encarando Grêmio na Arena, depois o Cruzeiro em confronto direto, o Santos e agora o Flamengo que vem aí. E o que era mais importante era o Botafogo, além da questão dos resultados que poderiam não vir, demonstrar uma melhora no seu desempenho, uma luta melhor, o Botafogo lutando para fazer o gol, o Botafogo perdendo, se perder por placares magros, e não é o que está acontecendo, rapaziada. São 4 jogos do Valentim no comando técnico, o Botafogo sofreu 12 gols, e nesse jogo contra o Santos a equipe entrou completamente escancarada, totalmente ao contrário do que deveria se comportar em termos coletivos, defensivo e ofensivamente. 4-1 para o Santos, sem o menor esforço, e quase que o jogo poderia ter sido facilmente 5-1, 6-1. Alberto Valentim, né? Alberto Valentim, não sei o que está passando na cabeça dele para ele tentar fazer mudanças tão radicais, né? E me parece, eu acho que o grande problema dos treinadores talvez seja o medo, não sei o que, mas eu acho que ele tem um excesso de confiança um pouco exacerbado que faz que o Botafogo esteja nessa situação. O Botafogo entrou todo aberto contra o Grêmio, 3-0, uma goleada que em termos psicológicos ela abala o time para um jogo contra o Cruzeiro em casa pressionado, perdeu também. Agora vai todo aberto de novo, exposto contra o Santos, 4-1, mais uma goleada, cara. Repito, né, são 4 jogos, o Botafogo sofreu 12 gols em 4 partidas, uma média de 3 gols sofridos por jogo. A produtividade do Botafogo continua muito baixa em termos ofensivos, são 3 derrotas seguidas. E se em algum momento os líderes do vestiário tiverem que chegar para o Anderson Barros, né, para os encarregados, o Noronha eu nem falo porque o Noronha ele evaporou, né, ele não faz mais absolutamente nada, ele nem aparece perto dos jogadores, pelo que parece. Mas se eles tiverem que ser sinceros e falar, cara, o que o Valentim está tentando fazer não está dando certo, a relação não está dando certo, as coisas que ele está tentando fazer não estão surtindo efeito, estão surtindo efeito menos que os antigos treinadores, não é nenhum absurdo, né? Dependendo do resultado, que eu acho que está todo mundo com um certo receio desse resultado aí que vier contra o Flamengo, não seria nenhum absurdo uma mudança no comando, mais uma vez, num clube completamente desesperado, arrasado e hoje o mais qualificado para entrar na zona do rebaixamento, não tenha dúvida, a gente tem que ser realista, gente. O Ceará perdeu martelando o Palmeiras o jogo todo e foi prejudicado, o Ceará foi roubado, operado dentro do Allianz Parque, aquele gol anulado pelo VAR, assim, bizarro, uma coisa bizonha, o Ceará foi muito prejudicado pela arbitragem. O Fluminense empatou com o Vasco da Gama em 0-0 no Maracanã, perdendo uma penca de gols, né? São times que estão produzindo alguma coisa, estão demonstrando uma sede de reação. O Fluminense, o Ceará, o Fortaleza que já está disparando agora depois do empate contra o Atlético Mineiro. O Atlético, que apesar de estar regredindo, ainda tem 36 pontos, tem 3 pontos a mais do que o Botafogo. O CSA, por mais que tenha perdido aí para o Atlético Paranaense, também está lutando de maneira muito brava, muito honrosa. O único clube que está se classificando, está se entregando para a zona do rebaixamento nesse momento é o Botafogo, né? E o que tem que ser feito? A gente não sabe porque a gente tem um técnico que está nitidamente perdido e não sabe o que fazer, a gente tem um confronto agora direto não, né? Um clássico contra o maior rival, numa situação totalmente adversa, talvez seja o clássico mais oposto que a gente veja entre Botafogo e Flamengo nos últimos 20 anos, talvez, né, com o Flamengo brigando pelo título, com uma máquina, um time num padrão Europa, né, enfrentando um Botafogo completamente destroçado, com salários atrasados e no estádio Newton Santos. A única coisa que a gente tem a fazer, cara, e aí vai de cada um, né? Tem gente que tá desgastada, tem gente que já não quer saber, mas eu acho que eu e alguns outros aqui que
fazemos parte disso, né, cara? A gente está envolvido com o Botafogo de uma maneira muito mais que vitórias, muito mais que retorno daquilo que a gente espera. Eu acho que é momento de você tentar minimamente morrer atirando, né? Afinal, o Botafogo ainda não está na zona do rebaixamento, né? E é claro que é muito difícil que uma reação ela aconteça logo nesse jogo contra o Flamengo no Clássico, um Flamengo que está anos-luz à frente do Botafogo nesse momento. Mas a grande questão que a gente pode dizer, cara, é que ninguém ama como a gente, né? Por que ninguém ama como o botafoguense? Por que ninguém ama como nós amamos o Botafogo? Porque ninguém se fode tanto quanto a gente, né, cara? Foi até quando o meu amigo Felipe Portela, ele falou, né, pela primeira vez essa frase, né, a reação da galera, ninguém ama como a gente, mas ninguém se ferra como a gente, né, cara? E essa é a grande questão. É justamente por isso que ninguém ama como o botafoguense. Não dá pra entender como é que um Botafogo sofre um gol contra o CSA dentro de casa, empurra o time pro segundo gol. Como é que um Botafogo toma o gol do Cruzeiro depois de uma goleada sofrida por Grêmio e continua gritando até o fim do jogo? Não vaiou ninguém durante o jogo, né, só quem merecia. Como é que mesmo depois de tanta coisa catastrófica, a gente já vê aí uma reação de parte da torcida tentando criar um movimento de otimismo para que pelo menos ela faça o mínimo possível, né? É completamente natural que, mas o que precisa é dinheiro, né? Mas o torcedor não vai ter dinheiro para pagar os salários, ele vai ter que fazer o que dá para ele fazer, né? E o que dá para ele fazer é realmente provar que na nossa vida ninguém ama como a gente, cara. Ninguém ama como a gente, ninguém ama como botafoguense. Outra coisinha que eu quero falar com mais detalhes num outro vídeo que talvez eu poste hoje, talvez eu poste amanhã. Birubiru, ele pode voltar a treinar no Botafogo, vai voltar a fazer alguns treinos no Botafogo, né? O Botafogo abriu essa oportunidade para o jogador, né? Que fez diversos exames, né? E não foi encontrado nada de errado em relação ao coração dele, aquele episódio lá em que ele desmaiou, ele teve uma recaída na arritmia que ele teve, e aí teve que fazer um tratamento com catéter, né? E tudo mais, mas aí ele fez todos os exames possíveis e está tudo bem com ele, né? Então ele vai participar dos treinamentos, eu quero falar um pouco sobre isso. E também que o mais Botafogo, né, agora com uma situação desesperadora, 2 pontos da zona, o time completamente destroçado e o mais propenso a entrar na zona do rebaixamento, o mais Botafogo agora decidiu levantar a cadeira e procurar o Montenegro para saber o que eles podem fazer. Afinal, o Montenegro, eu não sei se vocês sabem, mas ele é o único cara aí, junto com o Good e outros botafoguenses ilustres aí, que quando a situação ela aperta nos últimos 2 anos, eles pagam salários que a diretoria deve aos jogadores, né? E foi justamente o Montenegro que fez com que o Botafogo não corresse mais riscos de cair para a segunda divisão no ano de 2018. Foi justamente ele que pagou os salários e prometeu bonificações aos jogadores na reta final, em que o Botafogo ganhou do Corinthians, ganhou do Internacional, ganhou do próprio Flamengo. E aí a questão é conversar com o Montenegro, a diretoria tentar conversar com o Montenegro para admitir erros e ver o que é necessário para se fazer para sair dessa situação, né? Não tem outra fonte de renda hoje no Botafogo para pagar salários, para pagar comissão técnica, funcionários, tudo mais, né, que não seja a fonte de renda, a mina de ouro desses caras aí que são botafoguenses ilustres, que são empoderados financeiramente e que ajudam o Botafogo de todas as formas para que o pior não aconteça, e o pior nesse momento está acontecendo. Rapaziada, vamos lá, vamos ficando por aqui. Eu ainda vou comentar um pouco sobre essa situação com mais informações, mais detalhes, de maneira mais aprofundada ao longo dos vídeos nesta semana, e a gente vai projetando aí o clássico contra o Flamengo que acontece na quinta-feira no estádio Newton Santos às 8 da noite. Um forte abraço, valeu!